Bom dia a todos. Agradeço o convite da comissão organizadora. Fui incumbido de estar falando um pouquinho sobre as atualizações da obesidade, o tratamento da obesidade do ponto de vista ocidental, endocrinológico. E eu vou estar trazendo para vocês algumas novidades sobre o tema na endocrinologia. Bom, em relação às mortalidades, foi publicado em 2010 pelo IBGE, as doenças cardiovasculares correspondem à maior percentagem de mortalidade no Brasil, correspondendo a 29,4% das mortes, sendo decorrentes das doenças cardiovasculares. A gente observa que, em segundo plano, as neoplasias correspondendo a 15% da mortalidade no Brasil. Dados mundiais mostram que mortes em 2000 atribuídas a fatores de risco relacionados, a gente tem a hipertensão, o tabagismo, o colesterol elevado, a obesidade, o sedentarismo e o alcoolismo. Todos esses fatores de risco cardiovascular. Esse foi um dado publicado no New England em 2010, que foi um estudo multicêntrico. Foram observados 19 estudos prospectivos com 1,46 milhões de adultos brancos, na faixa etária de 19 a 84 anos de idade, acompanhamento mediano de 10 anos. E a gente observa que, com o avançar do índice de massa corporal, a taxa de mortalidade aumenta consideravelmente. Aqui em mulheres saudáveis que nunca fumaram, em homens saudáveis que nunca fumaram. Então, à medida que a obesidade vai progredindo, a taxa de mortalidade aumenta. Esses são dados do IBGE, mostrando a prevalência da obesidade no Brasil. A gente observa que o excesso de peso ele aumenta progressivamente, de 74 para 2009, chegando a uma prevalência de 12,4% nos homens e 16,9% nas mulheres. E o déficit de peso, que é a desnutrição, com a queda considerável ao longo dos anos. Esse é um dado também bastante alarmante, que é em relação à prevalência da obesidade infantil. Isso aqui são dados na população de 5 a 9 anos. E a gente vê aqui um acréscimo importante, tanto em meninos quanto em meninas, chegando a 34,8% nos meninos e 32% nas meninas. Segundo os dados do IBGE, a cada 3 crianças, uma já apresenta excesso de peso. São dados bem alarmantes para o nosso futuro. Bom, a obesidade ela é classificada pelo índice de massa corporal, que é o peso sobre a altura ao quadrado. É uma medida útil como índice para classificação, simples para análises comparativas populacionais e simples para uso rotineiro ambulatorial. Cuidado um pouquinho com as alterações que podem falsear um pouco o índice de massa corporal, como a baixa estatura falsa, decorrente de cifose, e o aumento de peso falso, decorrente de retenção hídrica. A classificação atualmente utilizada, a gente considera o peso normal de 18,5 a 24,9, sobrepeso de 25 a 29,9 e obesidade acima de 30. A gente utiliza a avaliação da circunferência abdominal e a relação cintura-quadril. A gente tem 2 parâmetros, um mais antigo, que é o ATP3, cujo valor normal para o homem é 102, para as mulheres 88, e o mais recente, que foi publicado em 2006 pelo IDF, a gente utiliza 94 centímetros para os homens e 80 para as mulheres. A relação cintura-quadril, no homem, o normal seria a relação de 1, sendo desejável menor do que 0,9. E para as mulheres, o normal de 0,85, desejável até menor que 0,8. Aqui a gente tem a classificação da distribuição de gordura corporal, que a gente comumente chama de
deposição em formato de maçã, que é a obesidade central, e a obesidade em formato de pera, que seria a obesidade periférica. Quais são as causas para a obesidade, esse aumento progressivo que a gente observa no mundo? A gente tem uma classificação etiológica, pode ser secundária ao desequilíbrio nutricional, então as dietas com alto teor de gorduras saturadas, hábitos noturnos ou hábitos hiperfágicos, a inatividade física, então o sedentarismo, incapacidade física e o próprio avançar da idade, né, isso contribui para o ganho de peso. Pode ter obesidade secundária às alterações neuroendócrinas, como na síndrome de Cushing, secundária ao hipotireoidismo, na síndrome do ovário policístico, na deficiência de GH e nos casos raros, né, com a produção de tumores produtores de insulina e nos casos de hiperinsulinismo. Frequentemente, a gente observa obesidade secundária ao uso de medicação, as medicações psicotrópicas, o uso de glicocorticoide, os antidepressivos tricíclicos, né, nós que fazemos acupuntura, a gente vê com bastante frequência o uso da amitriptilina pelos pacientes fibromialgicos, a gente sabe que a amitriptilina é um dos antidepressivos que mais leva a ganho de peso. Uso de lítio, uso das sulfonilureias e insulina no tratamento do diabetes. Existem causas raras, que são as doenças genéticas, né, as doenças autossômicas recessivas, como a síndrome de Bardet-Biedl, cromossômicas, como a síndrome de Prader-Willi, deficiência e resistência à leptina, mutações no receptor da própria melanocortina, mutações do gene PC1, mutações do receptor da melanocortina tipo 4. São causas raras de obesidade. A fisiopatologia da obesidade, então, a gente tem um aumento da aquisição, né, da ingestão alimentar e diminuição da atividade física em indivíduos com predisposição genética. Então, ocorre um desbalanço nesse equilíbrio que leva ao ganho de peso. Antigamente, acreditava-se que o paciente obeso era gordinho porque comia muito, porque ele não era disciplinado nas atividades físicas, e hoje a gente sabe que, na verdade, a obesidade é uma doença, né? E tem toda a fisiopatologia por trás da obesidade. A gente sabe que existe um sistema aferente e que no hipotálamo existe o centro de controle da fome, e existe um outro sistema eferente. Existem hormônios que nós produzimos que levam à inibição do apetite, como a leptina, a própria insulina, o GLP-1, que hoje a gente utiliza bastante no tratamento do diabetes, a serotonina, o alfa-MSH, que é um hormônio produzido no sistema nervoso central, tá? O CRH e o CART, que também levam à inibição do apetite. E existem hormônios que levam ao aumento do apetite, como o cortisol, a grelina, que é produzida no estômago, o neuropeptídeo Y e a noradrenalina. Todos esses levam ao aumento do apetite. A gente tem todo o controle do centro da fome, né, na região do hipotálamo, tanto no hipotálamo lateral como no núcleo paraventricular e no hipotálamo ventromedial. Então, a gente tem a via que leva à inibição do apetite, né, que é a via anorexígena, principalmente produzida pela produção da própria melanocortina, que leva ao estímulo do CRH e o TRH, levando, além da saciedade, a um maior gasto energético. Existe a via que leva ao aumento do apetite, principalmente pelo peptídeo Y, pela proteína GRP, que leva ao estímulo da orexina e o aumento do apetite. Existem os hormônios aferentes, então, no caso, como eu falei para vocês, né, a leptina, a insulina, o peptídeo Y e a colecistoquinina, levando à inibição da fome, né, do apetite. Isso ocorre principalmente depois que a gente ingere os alimentos, a gente produz a insulina, a leptina, e isso bloqueia o centro da fome e dá a sensação de saciedade. Por outro lado, existe a grelina, que é produzida no estômago, que aumenta o apetite.
O tecido adiposo, antigamente, acreditava-se ser apenas um tecido armazenador de gordura. Hoje já se sabe que é um tecido que produz uma série de substâncias, entre elas o TNF-alfa, a interleucina 6, a adiponectina e a resistina. O tecido adiposo, principalmente o adiposo central, né, visceral, eles produzem muitos mediadores inflamatórios, né, e esses mediadores vão gerar a resistência insulínica. A adiponectina ela é produzida principalmente pela gordura periférica e é um hormônio que leva à diminuição da resistência insulínica. A leptina também é um hormônio produzido pelo tecido adiposo, né? Como eu falei anteriormente, ela leva à inibição do apetite. Então, aqui, como vocês podem ver na imagem de tomografia, a gente tem a gordura visceral e aqui, no caso, a gordura periférica, subcutânea, né? Nos casos em que a gente tem um predomínio de gordura visceral, a gordura visceral ela produz, principalmente, mediadores inflamatórios, como o TNF-alfa, angiotensinogênio, o PAI-1, que leva ao processo de coagulação, e o tecido subcutâneo ele é principalmente importante pela secreção de adiponectina, né, que diminui a resistência à ação da insulina. Um dado mais recente é em relação à flora intestinal, né, observou que a flora intestinal bacteriana dos obesos apresenta uma maior percentagem de Firmicutes, que é um tipo de bactéria, em relação à presença desses bacteroidetes. A presença desses Firmicutes promove um estado crônico de inflamação subclínica que favorece a resistência insulínica. As bactérias aumentam a atividade da lipase lipoproteica, levando a uma maior absorção de ácidos graxos e acúmulo de triglicéridos nos adipócitos. E estudos em ratos, avaliando o uso de probióticos e prebióticos, poderiam modular a flora intestinal. Então, eles observaram que a flora intestinal do paciente obeso ela difere da flora intestinal do paciente magro. E essa flora seria responsável pela resistência insulínica. Um dos responsáveis, né, poderemos dizer assim. As consequências da obesidade. Essas são todas as doenças relacionadas à obesidade, né, risco de neoplasia, as doenças cardiovasculares, as alterações psiquiátricas, né, alterações sexuais, parte digestiva, né, como o refluxo gastroesofágico, a apneia obstrutiva do sono. Então, são todas as doenças relacionadas ao ganho de peso. 74% dos pacientes hipertensos são obesos, então esse é um dado bastante alarmante. A prevalência de diabetes, como a gente sabe, aumenta de acordo com o IMC, esses são dados do HC. Em relação à apneia do sono, 70% dos indivíduos com apneia obstrutiva do sono apresentam excesso de peso, a prevalência aumenta com o aumento da faixa etária e a proporção de 2 homens para uma mulher. A obesidade aumenta o risco de apneia do sono em 10 vezes. Os riscos de câncer, existem alguns cânceres que são relacionados ao ganho de peso, como o CA de endométrio, CA de intestino delgado, CA de cólon, pâncreas, os linfomas. A esteatose hepática também é uma complicação bastante frequente na obesidade. Lembrar que acomete 76% dos pacientes obesos, e tem um risco, né, de 4,4 vezes maior para a ocorrência de hepatocarcinoma. E é uma causa mais frequente de cirrose criptogênica. Então, lembrar que a esteatose hepática pode evoluir para uma cirrose criptogênica. A síndrome metabólica ela é classificada, como eu falei para vocês, pelo IDF, através desses 5 critérios, onde a presença de 3 caracteriza a presença da síndrome metabólica. Então, em relação à dislipidemia, triglicérides acima de 150, ou HDL abaixo de 40 nos homens e abaixo de 50 nas mulheres. A circunferência abdominal maior que 80 em mulheres e maior que 94 nos homens. Hipertensão arterial, diabetes tipo 2 prévio ou disglicemia. Esse é o termo que a gente utiliza para as glicemias acima de 100.
Lembrar que, para o diagnóstico de diabetes, o valor é 126. A síndrome metabólica, em relação à incidência, né, ela evolui com o avançar da idade, chama atenção para a faixa etária de 60 a 69 anos, onde a prevalência em homens e mulheres praticamente iguala. Isso ocorre principalmente pelo fator da menopausa. A gente sabe que, com a falta do estrogênio, a mulher leva ao acúmulo de gordura abdominal. A mortalidade por doença cardiovascular, né, então, a presença da síndrome metabólica leva a um risco de 3,55 vezes maior de ocorrência de um evento cardiovascular. Em relação ao tratamento da obesidade, o que é preconizado pela sociedade, pacientes com IMC acima de 25, né, que seriam categorizados como sobrepeso, o tratamento é dietético e atividade física. O tratamento farmacológico ele é indicado para os pacientes com IMC acima de 30, ou pacientes com sobrepeso ou a presença de comorbidade. Tratamento cirúrgico, pacientes com IMC acima de 40, ou pacientes com IMC acima de 35, com presença de comorbidades. Em relação à atividade física, né, não precisa dizer, é fundamental. A atividade física tem que ser regular, no mínimo 3 vezes por semana, né? E o mais importante em relação à atividade física, que eu falo para todos os pacientes, é fazer atividade física por prazer. Não adianta você se matricular na melhor academia, né, de São Paulo, se você não gosta de fazer exercício físico, né? Então, a busca do exercício físico prazeroso, a longo prazo, ele é fundamental. Em relação à dieta, o que não falta é opções de dieta. E esse trabalho, que foi publicado no JAMA em 2005, né, avaliou vários tipos de dieta, né, a dieta do Atkins, vigilantes do peso. E o que observou é que, com o avançar do tempo, a adesão ao tratamento vai diminuindo, né? Isso a gente sabe na prática diária. E que a aderência ao tratamento dietético, além de diminuir ao longo do estudo, foi o determinante para a perda de peso, independente do tipo de dieta. Então, eu falo para os pacientes que assim, é fundamental fazer dieta, né, mas a dieta tem que ser a longo prazo, né, que a gente chama de reeducação alimentar. Não adianta você fazer uma dieta restritiva, suspender o uso de carboidratos por um período, né, porque você não vai viver o resto da vida sem comer carboidrato, né? Então, equilibrar, o que a gente usa muito na medicina chinesa, é o equilíbrio, né? O equilíbrio da alimentação ele é fundamental. Tá? Em relação ao tratamento medicamentoso, antigamente a gente utilizava os anfetamínicos, que, graças a Deus, a Anvisa proibiu há 3 anos a venda dos anfetamínicos. Porém, em setembro desse ano, o Senado aprovou a volta dos anfetamínicos, mas ainda está em análise pela Anvisa, tá? Mas teve essa aprovação. Além disso, a gente tem a sibutramina, que ele é um estimulante tanto do sistema nervoso central, tá? E o Orlistat. O Orlistat é a única medicação aprovada para tratamento da obesidade no mundo, né? A sibutramina ela foi retirada do mercado na Europa e nos Estados Unidos devido a um trabalho que eu vou falar mais para frente. Esse foi um trabalho publicado no Arquivos Brasileiros de Endocrinologia, que comparou a sibutramina e o Orlistat. E a gente observou que, com o grupo de sibutramina, observou uma perda de 4,5 quilos por ano, maior no grupo sibutramina quando comparado com placebo. Em relação ao Orlistat, essa perda foi um pouco menor, de 2,8 a 3,2 quilos, em relação ao placebo. Esse foi o trabalho publicado em 2010, que é o trabalho chamado SCOUT, que avaliou mais de 10 mil pacientes por um período de 5 anos. A média de idades eram pacientes mais idosos, com 66 anos de idade, um IMC médio de 33,7 quilos por metro quadrado, e observou a incidência de doença cardiovascular, diabetes com doença cardiovascular, né? Era os pacientes selecionados para esse estudo. A perda de peso
média foi 1,7 quilos comparado ao placebo, e os pacientes do grupo sibutramina observou um risco relativo de 16% de evento cardiovascular. Então, após a publicação desse trabalho, foi proibida a comercialização da sibutramina tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda a gente pode estar utilizando a sibutramina com o uso do termo de consentimento. A grande crítica em relação a esse trabalho foi a população de estudo analisada. Além disso, existem outras medicações que não são indicadas a princípio para tratar a obesidade, mas que a gente utiliza o efeito colateral para a perda de peso, como a fluoxetina, a cetralina, bupropiona e o topiramato. Essa é uma medicação que lançou recentemente, né? Saiu na Veja e teve um boom de vendas, que é a liraglutida, que é o Victoza. Foi inicialmente utilizada para tratamento do diabetes. A gente sabe que o GLP-1 leva à inibição do apetite, e observou que o uso da liraglutida reduziu o peso nos pacientes tratados. Recentemente, foi desenvolvida uma nova medicação para o tratamento do diabetes, que é a dapagliflozina, né, que é um inibidor da bomba de cotransporte sódio-glicose do tipo 2 no rim. Ele inibe a reabsorção de 20% a 40% da glicose no néfron proximal e também levou a uma perda de peso nos pacientes diabéticos, né. Ambas as medicações são medicações para tratar diabetes, não para tratar obesidade. Tá? A liraglutida está em análise pelo FDA, né, e possivelmente para o ano que vem vai ser indicada no tratamento da obesidade. O tratamento cirúrgico, existem várias modalidades de tratamento cirúrgico para a obesidade. E esse estudo, em 15 anos, né, observa que, apesar da perda de peso, né, em relação à mortalidade, né, no grupo que fez a cirurgia bariátrica, uma redução da mortalidade. Em relação à perda de peso, as cirurgias, digamos, mais desabsortivas, como o bypass gástrico, apresentou uma perda de peso considerável. O que a gente observa é que, após um período de anos, né, o paciente acaba ganhando um pouco, recuperando um pouco o peso. A resolução do diabetes tipo 2, essa foi uma revisão sistemática, e a gente observou que a cirurgia também ajuda bastante a melhorar o controle do diabetes. As complicações do tratamento cirúrgico, as precoces, a gente tem as infecções, a ocorrência de fístula, tromboembolia, e as tardias, a gente tem principalmente a má absorção de vitaminas, os transtornos psiquiátricos, né, lembrando que a incidência de etilismo nos pacientes operados aumenta consideravelmente, a neuropatia periférica em decorrência da deficiência de vitamina B e quadros de diarreia crônica nas cirurgias desabsortivas. Como conclusão, tratar a obesidade como doença e prevenir as suas comorbidades. A obesidade visceral está presente nas principais anormalidades metabólicas, independente do IMC. O uso de dietas específicas devem ser prescritas de acordo com o hábito de vida do paciente. Então, não adianta você fazer uma dieta padrão. Eu acho que é importante avaliar o hábito de vida do doente. O uso de medicamento deve ser feito apenas após a mudança do estilo de vida, que é o principal pilar do tratamento e da manutenção do peso. E a cirurgia bariátrica constitui uma opção eficaz para tratar a obesidade e controle das comorbidades. Infelizmente, essa é a evolução do homem. Agradeço a atenção de todos.